Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Rodrigo Portela e hoje, pessoal, eu vou fazer um unboxing aqui para vocês daquilo que eu já fiz vídeo aqui no canal e falei para vocês que seria a revolução em notebooks no mercado, que o momento seria marcado por antes e depois dos chips M1 da Apple. Cara, eu vou fazer um unboxing para vocês hoje deste cara aqui. MacBook Air com chip M1 da Apple. É o MacBook Air Late 2020 com chip M1 da Apple. A Apple lançou 3 dispositivos com este chip aqui. Primeiro, o MacBook Air, que é este aqui, o MacBook Pro 13 e o Mac Mini, tá? Ambos todos começando com 256, 512, 1 TB e 2 TB de armazenamento. Esse modelo meu aqui é de 8 GB de RAM, 512, tá? Durante o unboxing eu vou falando alguma coisa para vocês, mas vamos lá. Não vou precisar da minha faquinha hoje aqui, ou da minha facona, né, a justiceira, porque esse cara é só puxar aqui do lado. Olha só a caixa, na parte de cima aí, ó, caixinha. Dá para ver as duas portas laterais aqui já do MacBook Air. Na parte lateral dá pra gente ver aqui, ó, o MacBook Air escrito também. E na parte de baixo aqui, as configurações. Como eu disse para vocês, 8 GB 512. Esse cara não tem nenhuma diferença praticamente no corpo dele para o último MacBook que a Apple lançou, tá? O MacBook Air. Inclusive tem aqui no canal um unboxing do MacBook Air 2019 também. Não tem diferenças, o que muda é dentro. É esse chip que a gente vai falar durante o unboxing. Bom, bora lá. Deixa eu tirar, vocês estão vendo aqui, ó. Ele só tem um negocinho aqui do lado, aquele momento de silêncio, belezinha, para aquele barulho que é impagável. Escuta só isso. Eita, não precisa de faquinha, não precisa de nada. Jogamos o plástico. Caixinha branquinha daquele jeito. Vamos escorregar o bicho? Escorregando, escorregando, escorregando. Não vou deixar cair. Não vou deixar cair. Opa, tá quase. Opa, foi. Vamos tirar a tampinha. Aqui tá o menino, ó. Aquela corzinha padrão, né? Aquela prata que eu escolhi. Dá pra ver na câmera aí, ó. Tá com filme aqui. Nós vamos tirar. Vamos aqui mostrar o que vem na caixa, que não é muita coisa, tá? A gente tem aqui um cabo de 2 metros. Esse cabo aqui é um cabo de 2 metros, que eu já vou abrir aqui para vocês. Olha só, USB tipo C nas duas pontas. Deixa eu mostrar na câmera de cima aí e na câmera da frente, ó. USB tipo C nas duas pontas, tem 2 metros esse cabo aqui. Cara, é basicamente, vocês vão ver que é quase nada que vem na caixa de um MacBook Air, tá? Papeizinhos aqui, será que vem adesivinhos da maçã? Será que vem adesivinhos da maçã? 2 adesivinhos da maçã. Olha, você usa esse aqui? Vou vender se alguém usar, que eu não uso não. Enfim, os adesivinhos da Apple e o carregadorzinho aqui de 30 watts. Esse carregador é um carregador de 30 watts. É óbvio, esse notebook, no momento que você está vendo essa gravação aqui, esse MacBook Air não está sendo vendido no Brasil ainda. Ele já estava no site, mas não está sendo comercializado. Ele começa, estamos falando de o fim de novembro de 2020, está começando a R$13 mil, o modelo mais básico, que é o de 8.256. Esse aqui é o de 8.512. Você pode colocar 16 também, se quiser. Lembrando, não pode colocar, você pode escolher comprar. Comprou, não dá para mudar absolutamente nada. Ó, carregadorzinho de 30 watts e aqui a conexão USB tipo C, ó, na câmera da frente. É pequenininho, carregadorzinho de 30 watts, velho, mais nada na caixa, sobrou nada, vamos botar para baixo aqui e vamos tirar o outro aqui. Cara, não tem surpresas, para quem viu já o meu unboxing do MacBook Air 2019, o último MacBook Air, não tem nenhuma diferença. Eu queria fazer isso aqui todo dia, olha ele aí, eu escolhi a cor padrão, tá? Escolhi não tinha para eu escolher aquele cinza chumbão escuro, que seria a minha escolha. Era esse aqui ou o dourado, então foi esse por enquanto. Olha aí o bichinho, vou mostrar na câmera da frente para vocês aqui, ó. A maçã tá de ponta cabeça, a maçãzinha. Maçãzinha que não acende mais desde o MacBook Air 2017, se eu não tô me engano, 18 para cima não acende mais a maçã. Na câmera de cima dá para ver aqui, ó, na lateral esquerda 2 portas USB tipo C.
que funcionam como Thunderbolt 3 ou USB, tá? Na velocidade, acho que de 3.1, se eu não me engano. Na lateral direita, a gente tem aqui a saída para fone de ouvido, tá? E não tem absolutamente mais nada. Olha aí, bicho. Não muda nada, é igualzinho o último. Muda praticamente, muda nada. Muda umas teclazinhas que eu vou fazer em outro vídeo mostrar para vocês. Eu tinha que fazer essa cara que todos os gringos fizeram. A hora que você abre, ele faz um barulhinho, cara. E ele já tá dando boot aqui pela primeira vez, ó. Ó, olha aí. Bom, pessoal, basicamente isso. Olha o teclado aqui, ó. Vocês verem aqui na câmera de baixo o tecladinho. Já vou mostrar, depois eu falo em outro vídeo sobre essas teclas. Ó, está falando já aqui para eu fazer as configurações. Olha aquele tamanhão do trackpad que vocês já estão acostumados. O teclado, obviamente, não tem C cedilha, não é teclado português. O Touch ID aqui, né, para você fazer o desbloqueio com impressão digital. Aquela tela que é de 13 polegadas, vocês estão vendo aí na câmera de baixo e agora na câmera da frente. Esse display aqui tem 400 nits, então ele é um pouco menos brilhante do que o iPad Air, que tem quase o mesmo chip. A gente vai falar durante esse vídeo também sobre isso. O padrão de tela P3 aqui, Display True Tone, não mudou, pessoal. É a mesma, o coração desse cara é que mudou, tá? macOS Big Sur já instalado aqui nele. Vamos fazer as primeiras configurações aqui e esse vídeo que você está vendo já vai ser editado no próprio MacBook Air. Esse vídeo que você está vendo agora, eu estou gravando agora, mas você está vendo no futuro. Então ele foi editado já no Final Cut com esse cara e você vai ver uns pedacinhos dessa edição para mostrar o principal que eu peguei esse cara, porque ele tá dando pau em todo mundo. Esse cara não é o cara que eu vou indicar para você ainda comprar se você é o cara que trabalha profissionalmente com vídeo. O cara é muito foda, porque o cara que trabalha com casamento, com essas coisas de vídeos normais, vai usar esse cara aqui de boa. Ele dá pau em muitos quesitos. E MacBook Pro, a Apple provavelmente ano que vem, 2021, vai lançar uma versão Pro desse M1 ou vai lançar um M2, tá? Esse cara é muito foda. Eu escolhi o 8 GB de RAM 512 porque não tinha o de 16 512, não tinha para eu comprar. Se você pretende ficar com esse MacBook Air por 3 anos ou mais, vá de 16 256. Vai ter problema para editar vídeos ou para usar no uso foda com 8256? Por todos os testes que eu vi, você não vai ter. Mas ao longo dos anos as coisas vão ficando mais difíceis. Então pode ser que se você for ficar com 3, 4 anos com esse cara, compre com 16 para garantir, porque não dá para mudar armazenamento nem memória, tá? É tudo integrado no SoC, tudo junto ali. Não dá para mudar nada. Por enquanto ele vai rodar tudo de boa. E eu não vou ficar, nunca fico mais que um ano e pouco. Então, a hora que não tiver muito bom, tiver lançamento novo, eu vou pegar outro. Então, por isso que não fez muita diferença. Eu sei que ele tá muito foda por enquanto. Vai 8512, porque eu preciso de armazenamento para edição dos vídeos e não precisar ficar colocando HD externo toda hora. Bora lá, vou fazer as primeiras configurações, já volto. Esse vídeo está sendo gravado em 4K 60 na câmera frontal, na câmera de cima, 4K 60, 200 megabits de saída H265. Então é para ser muito foda para esse cara editar, mas acredite, não vai ser. Bom, galera, terminei de fazer as primeiras configurações, baixei o LumaFusion, baixei o Final Cut Pro, que eu tenho assinatura não, que eu tenho licença, e fiz uns testes do FaceTime, uns testes de áudio, e eu vou dizer para vocês que, olha só, teoricamente o MacBook em hibernação, e eu vou erguer a tampa. É tipo, ele tá ligado. Você entendeu? Não tem delay. Você abriu, ele tá... Abriu, tá funcionando. Cara, animal. Velho, o áudio, vocês devem estar escutando. Aliás, vamos escutar um pedacinho aí agora. Escuta o áudio aí do MacBook Air com M1. O áudio é muito bom, toca muito alto e a qualidade é muito boa. A qualidade do FaceTime aqui
é aquela qualidade que a Apple falou que melhorou, mas deu uma melhorada por conta do software e tal. Tá ruim ainda, tá? Então se você quiser qualidade de FaceTime e vai usar FaceTime, talvez seja melhor você comprar um iPad de quarta geração, um iPad Air de quarta geração que tem as câmeras espetaculares e o seu FaceTime vai ter uma qualidade melhor. Esse teclado aqui é animal. Cara, o teclado tesoura, não o butterfly, né, o borboleta, cara, é animal para digitar. Eu adorei. Óbvio, não tem o cedilha, é teclado americano, mas é muito bom. A qualidade do display é muito boa, né? Tem o display True Tone. Cara, ele é idêntico à última versão, se você já teve 2019, por exemplo, é a mesma coisa, praticamente. O que muda é o coração, é o chip desse cara aqui. Esse cara tem um chip muito bom. Esse modelo aqui tem 7 núcleos de GPU. Você tem um modelo com 8, que para mim não vai fazer muita diferença, e já tem as outras versões que eu falei para vocês, 16, 256, 16, 512, ou você pode de 8, 256, 512 e conforme a versão vai subindo, ou no MacBook Pro ou no Mac Mini, você pode ter a escolha de 8 núcleos de GPU. Esse cara não tem refrigeração, não tem fan, ele é totalmente silencioso. Cara, talvez em um uso muito prolongado, muito pesado, no final de um dia ou depois de algumas horas, você vai precisar de um fan para talvez não ter um throttling aqui, que o MacBook Pro vai ter, o MacBook Pro 13 vai ter, 2020, late 2020, e o Mac Mini também, os 3 com M1. Ele não tem. Bom, para finalizar o vídeo, vocês vão ver agora um pedacinho de eu importando esses arquivos que eu estou falando aqui, o tamanho deles e dando uma olhada na timeline do Final Cut, tempo de exportação e como é que vai rodar isso aqui no Final Cut. E vou testar depois também no LumaFusion, mas vai ser outro vídeo. Bora lá. E pessoal, vou gravar essa parte do vídeo aqui com o iPhone 12, câmera traseira do iPhone 12, também em 4K 60. Ó. Vou dar o loading aqui no Final Cut Pro, que não tem mais o X no nome, né? Olha o tempo para ele abrir, cara. Já abriu. Vamos criar um projeto aqui, importar, vocês já vão ver já. Bom, pessoal, vamos adicionar o primeiro multicam clip aqui, ó, que tá como M_1 cam clip. Vamos pegar, jogar para timeline, um clipe multicâmera, que a gente vai escolher a câmera na hora do corte. Olha só. 4K. Isso aqui é 4K 60, 200 megabits. A gente vai editar essas cores e depois eu volto aqui. Olha só. Dá um play. Ó. Ambos começando, todos começando, cara, com 200. Olha isso. Olha aqui em cima, tá aparecendo aqui, ó. 4K 59.94. Bom, bora lá. Vou atualizar aqui, vou colocar a cor, editar, vou deixar todos os vídeos na timeline, vou fazer uns cortes e vocês vão ver. No meio da edição do vídeo, né, do unboxing do MacBook Air 2020 com M1, olha o que me aparece. The storage device Macintosh HD is almost full. Olha aqui, seu disco está quase cheio, otimize o armazenamento. Cara, eu tenho o que aqui? Eu acho que eu gravei o que? Uns 20 GB de imagens. Alguma cagada o Final Cut está fazendo. Ele ficou fazendo transcoding de vídeo, né? Vamos ver o que ele fez aqui, ainda está fazendo. Ele parou agora porque está dizendo que o disco está cheio, é 512 GB. Alguma cagada acontece. 705 mega livres de 494. Ai, Apple, eu acho que você fez alguma cagada, hein? Olha lá. Olha lá. Tá certo que os arquivos não são pequenos, mas vamos fazer as contas aqui. 15 com 5, 20. Com mais praticamente 8 aqui, 28. 32. Com 5, 35. Mais um aqui, 36. Vamos colocar 40 GB de vídeo. 40 GB. Vídeo de unboxing. Olha aqui. Com container MOV, MP4. Tem aqui duas imagens ali abaixo. E ele acabou com o meu armazenamento. Bom, galera, final dessa história que aconteceu cagada. Foi um erro do Final Cut, provavelmente, porque eu acabei de fazer uma atualização do sistema e teve 2 atualizações para o Final Cut. Eu tive que apagar todos os arquivos que eu tinha editado, tudo, pegar o arquivo que eu tinha renderizado para o HD externo, que eu consegui com muito custo,
começar tudo do zero, e aí eu não tenho mais o começo da renderização aqui com todas as trilhas, porque eu tive que exportar até onde deu, apagar e começar do zero. Enfim, galera, é um erro do Final Cut. Recebi a atualização, agora tá ok, mas aqui no canal é assim, eu poderia fazer o vídeo todo bonitinho e tal, mas deu um pau, tá certo que é recente, provavelmente a Apple ainda tá acertando as coisas, mas deu pau, eu tenho que mostrar, beleza? Vou finalizar com a câmera da frente ali, mas o vídeo não tem problema nenhum, tá? O playback extremamente fluido, ó, olha isso, posso dar play aqui, posso parar. Aqui é 4K. 256, 16, 512, ou você pode de 8, 256. Corte também não teve nenhum problema, mas eu vou finalizar essa história com a câmera ali da frente. Bom, pessoal, eu tô finalizando esse vídeo aqui depois de umas 9 horas. Sério, eu comecei a gravar tipo meio-dia e pouco, agora são 9 e pouco da noite. E deu um pau, eu fui fazendo as coisas durante o dia, óbvio, não fiquei sentado aqui só editando. Mas no finalzinho da edição, lá por uns 80%, o disco deu cheio, como vocês viram aí. Depois disso, eu tive que me virar para jogar tudo para um HD externo, tudo, apagar as coisas para conseguir jogar para o HD externo. Eu podia ter exportado o projeto, eu exportei já finalizado em 4K 60, voltei o 4K 60 já exportado até onde deu, apaguei tudo daquela pasta lá, quem conhece o Final Cut, onde ele gera lá os projetos, apaguei os backups todos. Cara, ele conseguiu gerar 410 gigas. Algum erro tinha na hora dele fazer esse transcoding do vídeo. Eu fiz a atualização, né? Tinha lá 2 atualizações, ele baixou 2 arquivos que somados davam mais de 1,5 GB para o Final Cut. Voltei a editar e tudo correu normalmente. Neste começo, provavelmente vai acontecer mais falhas deste tipo com outros aplicativos, provavelmente, tá? Para finalizar esse vídeo aqui, o que eu fiz agora? Eu não peguei para ele gerar o arquivo. Vocês sabem que o Final Cut pode trabalhar com o arquivo lá da pasta, ou você pode jogar ele para dentro, né? Ele fazer outra cópia. O que acontece? Por isso que ele fez um transcode provavelmente para um codec totalmente zoado, gerou muito grande. O que eu fiz? Eu deixei a opçãozinha do Leave Files in Place, que é deixar os arquivos no lugar, e editei. Ele editou da mesma forma, que nem uma manteiga, como os gringos falam. Galera, nem uma travada, nenhum drop frame na timeline, no playback do vídeo. E eu estava editando o arquivo da Fuji X-T4, gravado com 200 megabits de saída, em 60 frames, H265 Long-Op. Quem conhece Long-Op sabe que é igual o IPB da Canon, né? Que quando você faz um corte na timeline com esse tipo de vídeo, ela precisa se organizar toda novamente e ela se zoa toda, e até placa de vídeo muito boa tem um trabalho enorme para conseguir fazer isso, né? Para rodar isso sem cair os frames. Enfim, cara, não teve nenhum problema. O problema foi o Final Cut zoado. Então, se você quer saber como é que vai daqui para frente isso, se acontecer alguma coisa errada, eu vou falar, alguma cagada. Então, se inscreve no canal, ativa o sininho aí, porque eu continuo, vou usar essa máquina como edição. Não indico essa máquina aqui por enquanto, eu vou começar a editar. Para as pessoas que querem usar isso aqui como ferramenta principal de trabalho e tenha uma produção muito, sei lá, que demande muita coisa. Então, enfim, esse cara editou os vídeos 4K 60 nas configurações que eu falei excelentemente bem. Eu trabalhei com 3 vídeos, o 4K 60 da Fuji H265, 4K 60 do Filmic Pro do Galaxy Note 20 Ultra H265 e o 4K 60 do iPhone 12, todos em H265. Ele não travou nenhuma vez, nenhuma. Mas o Final Cut estava zoado. Ele abre os aplicativos muito rápido. Você clicou, abriu, e como vocês viram, você abre ele, ele já está para funcionar. Bateria, vou testar, porque ele veio com 75% de bateria. Lá para umas 4 horas e meia de uso aqui, que foi fazendo, voltando backup, renderizando, né, transcodificando, ele já estava com 20, 25% de bateria. E aí eu liguei o cabo aqui. Então hoje foi um dia atípico. A Apple promete cerca de 15 horas navegação web e 18 horas de reprodução de vídeo. A galera disse que é muito bom, então eu vou vou voltar a falar desse cara aqui. Então, para quem vai editar vídeos com tudo isso que eu falei, deve ser de boa, mas se possível, compra com 16 GB de RAM, mesmo que for com 256. Eu não comprei com 16 porque não tinha e eu queria comprar logo.
Então, provavelmente posso trocar depois. Não tive nenhum problema. Mas recomendo você comprar com 16 se quer um negócio exatamente para vídeo. Vai editar vídeos, ele editou de boa, não faltou memória, não deu nada de errado. Mas sabe aquela? Vai que você usa o dia inteiro isso aqui e você quer comprar para editar vídeo. Eu recomendaria para uso mais profissa, cara, ou o cara já mantém o MacBook Pro que ele tem, um 16, um 15.6, sei lá, ou espera a Apple lançar um M2 ou um M1 Pro que vai ser lançado e óbvio que você vai pagar outro preço, começando talvez em $2.000 e por aí. Mas, cara, isso aqui muda o mercado. Nenhum notebook neste preço, que ele começa em $999, para estudante $899. Esse modelo aqui meu acho que é 1.190 ou $1.100, sei lá, que é o 512, 8512. Nenhum faz o que ele faz, cara. Ele editar vídeos, três tracks de 4K 60 sem travar, sem dar pau no playback, sem ter drop frame, nunca vi. Mas enfim, se puder, compra com 16 GB de RAM que você vai ser feliz. Ele é tudo englobado, tudo num socket só, não dá para atualizar depois. Então cara, para mim tanto faz, porque eu posso trocar essa máquina daqui um ano, talvez. Ou trocar ela daqui semanas se eu não gostar e o 16 for insuficiente, mas acho que não vai ser o caso. Mas se você pretende ficar 3 anos com uma máquina ou mais, pega de 16. E se o principal uso for edição, se não, você tá de boa, cara. Nunca vi nada abrir as coisas tão rápido como um cara desse. Beleza, galera? Se inscreve aí no canal, dá uma força e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.